Você por acaso está sem atenção, ou com muito cansaço, ou sem concentração para fazer as coisas chatas que tem que fazer, mas com bastante disposição para jogar, ou para ver uma nova temporada daquela série toda de uma vez só? Será que hackearam a sua dopamina? Talvez seja a hora de fazer um jejum de dopamina, ou dar um reset no sistema? Ou será? O que é a dopamina e por que de repente está todo mundo falando nela? É hora de ver o que é a dopamina, o que ela faz, como faz, por quê? Já me adiantando, jejum de dopamina não faz muito sentido para reduzir dopamina, reduzir ela na verdade seria perigoso, e o que a tecnologia moderna que a gente está usando tem a ver com isso e com a manipulação do nosso comportamento. Mas antes de seguir com o vídeo, para você que quer se organizar e fazer um bom uso do seu tempo, esse vídeo aqui tem o apoio do Opera, que me ajuda demais a organizar a informação toda que eu preciso consumir para poder trabalhar com tudo que eu faço. Por exemplo, o recurso de tela dividida me ajuda constantemente quando eu preciso ler um texto e checar as fontes, ou escrever e comparar notas ou versões de um material. Principalmente quando eu só tenho a tela do notebook e aí não dá para sair espalhando janela para todo lado. E conforme os textos e as fontes vão empilhando e as abas vão aumentando, o gerenciamento de abas me ajuda a não me perder. As abas abertas mais recentemente ficam todas marcadas com o Tab Traces, e aí quanto mais escuro sublinhado, mais recentemente você visitou aquela aba. Você pode agrupar abas por contexto com ilhas de abas que expandem e colapsam conforme necessário, e elas podem inclusive ser agrupadas automaticamente, como quando você segue abrindo vários links de uma mesma página. O Opera também tem a Área, que é uma ferramenta de IA integrada que você pode acessar com algumas teclas simples e tem temas claros como o Midsommar e temas escuros como o Aurora, que ainda permite forçar modo noturno em muitos sites e me ajuda a trabalhar de noite sem tomar susto com o brilho de uma página que eu abri. E, para não atrapalhar, ele tem um tocador nativo, o Music Player, que é um controlador flutuante que pode ser deixado em qualquer lugar da tela ou fora do navegador e controla de músicas a podcasts no Spotify, no YouTube Music, no Apple Music e em outros serviços, e tem a função vídeo pop-out. É só você acessar o YouTube, destacar o vídeo que você quer assistir e clicar no botão pop-out para o vídeo ficar flutuando na sua tela enquanto você navega em outras abas. Chega de precisar manter aquela aba de mídia aberta para poder tocar o que você quer ouvir ou assistir. Aproveita para baixar o Opera pelo nosso link na descrição para você descobrir quantos recursos úteis ele tem na sua rotina. A atenção para a dopamina vem principalmente de quem está pendurando nela comportamentos e tendências como ansiedade, insônia, apatia e outros problemas no que seria um vício ou pelo menos uma compulsão por telas, por redes sociais, por games, por bets, por pornografia e outros prazeres digitais. A ideia seria que a gente se habitua com muita coisa e recebendo estímulos demais, como passar horas na internet antes de dormir, ou consumindo constantemente, regularmente, algum game ou pornografia ou outro hit de dopamina, a gente ficaria insensível aos estímulos do cotidiano, habituados demais com a superestimulação que a tecnologia permite. Aí, de uma forma análoga ao que acontece com outros estímulos, como ficar um tempo sem tomar café para voltar a sentir mais o efeito da cafeína quando você volta a tomar, vem a noção por trás do jejum de dopamina, que é um trend desde pelo menos 2010, que seria fazer algo parecido, seria evitar situações que despertam dopamina, como se abster de comida, de internet, de videogame, de TV, de álcool, de nicotina, como uma forma de o corpo perder o costume e voltar a funcionar como era antes dessas distrações. Ou pelo menos seria no mínimo uma forma de disciplina e de mudança de comportamento que traria mais força de vontade para reduzir comportamentos compulsivos. Se abster de certos comportamentos que dão prazer e até o jejum como uma forma de quebrar um padrão ou sair de certos hábitos para notar as coisas novamente, não é bem uma novidade. Em algumas religiões isso é parte das tradições e de alguns rituais, inclusive. Mas colocar a dopamina como mecanismo ou objetivo desse processo é bem complicado e por vários motivos. Para começar, é impossível de se livrar ou mesmo de evitar fazer dopamina, porque ela é uma molécula que o nosso cérebro produz o tempo todo para o seu funcionamento normal e para muito além de prazer e recompensa, como se diz. A molécula dopamina já era conhecida e produzida em laboratório desde 1910.
Ah, e aqui eu vou abrir um parênteses para um trecho de um artigo sobre a história da dopamina, falando sobre o químico Marcus Guggenheim, que isolou o precursor da dopamina de feijão fava em 1913. Abre aspas aí. Ele ingeriu 2,5 gramas de L-Dopa e descobriu o seu efeito de provocar vômito. De resto, considerou ela praticamente sem atividade farmacológica. Poxa, pessoal da química, de novo essa história de descobrir uma molécula nova e aí a primeira coisa que se faz com ela é colocar na boca. Pra que isso? Estão tentando descobrir mais adoçantes sem querer? Mas, voltando, apesar desse esforço de certos pesquisadores que têm a mesma disciplina que o meu filho de 4 anos quando encontra uma coisa nova, a gente só foi começar a entender o mecanismo da dopamina, ou pelo menos reconhecer que ela tinha funções bem importantes, na década de 1950. Mesmo assim, eram ações como baixar a pressão sanguínea. Foi lá na década de 60 que a gente começou a entender a sua atividade principal, que é no cérebro, com o exame anatômico de cadáveres e com testes como a L-Dopa, que é uma molécula que o corpo usa para fazer dopamina, que se viu que a sua falta acontecia em regiões que eram afetadas em pacientes com condições como Parkinson, e que a L-Dopa poderia restaurar o movimento em algumas condições neurológicas, como quem tinha a encefalite letárgica, o que é dramatizado no filme Tempo de Despertar. Daí o termo neurotransmissor para a dopamina, porque ela é uma molécula que transmite mensagens entre os neurônios. E só nas décadas de 70 e 80 que experimentos com animais mostraram que ela tinha um papel como mecanismo de recompensa e no aprendizado, explicando em que tipo de neurônios que ela atua. Em experimentos com animais ficou claro que a dopamina é produzida em situações como quando a gente aprende que um movimento ou um comportamento dão uma recompensa, como um camundongo que consegue apertar uma alavanca para receber comida ou para receber água. É como se a dopamina fosse produzida no momento em que o cérebro aprende um comportamento que deve ser reforçado. Daí vem a noção de que ela seria a molécula do prazer ou da recompensa, que ainda é evocada quando se diz que a gente deve evitar prazeres para poder evitar fazer muita dopamina. Só que o seu papel pode ser bem mais complexo, até porque aprender é complexo e envolve muito mais do que só memorizar um padrão ou um movimento. Por exemplo, se um camundongo aprende que apertar uma alavanca dá uma porção de comida, ele ativa os neurônios que produzem dopamina quando ele consegue apertar a alavanca e ganha comida. Ok, isso é o mais esperado. Agora, se esse camundongo ganha a comida sem apertar a alavanca, ou se ele aperta a alavanca e não recebe comida, ele não ativa a produção de dopamina. O que levou quem estudou isso a propor que talvez a dopamina sinalize uma recompensa esperada para um comportamento, algo como a confirmação de uma expectativa, o que a gente usa constantemente quando está aprendendo. E mesmo assim, isso só explica uma parte de como ela funciona no cérebro. Dos mais de 80 bilhões de neurônios que nós temos, menos de 1 milhão deles produzem dopamina. Desses, tem grupos diferentes que produzem dopamina por motivos diferentes e que se ligam ao cérebro todo, que tem várias formas diferentes de perceber essa mesma molécula. Tem alguns neurônios que produzem dopamina como incentivo quando a gente está se esforçando mais, como quando um animal está caçando ou quando a gente está tentando completar uma tarefa difícil. Aí o papel da dopamina é mais de motivação do que recompensa. Outros neurônios produzem como incentivo para evitar alguma coisa, como quando a gente evita um perigo ou uma comida que causou mal-estar. Aí o papel dela é uma recompensa pelo que a gente não fez. O que quer dizer, inclusive, ironicamente, que quem se esforça para evitar estímulos, para fazer um jejum de dopamina, está, na verdade, produzindo mais dopamina enquanto se esforça e mais ainda se achar que atingiu o seu objetivo. Ela tem tantos papéis que é impossível impedir a sua produção no cérebro, e ainda bem, aliás. Mesmo quando a gente pensa na dopamina ligada a, aspas aí, um prazer viciante, descobrimos que não é uma ligação tão direta e tão simples assim. No caso de estimulantes, de drogas estimulantes como cocaína e anfetaminas, que aumentam sim a quantidade de dopamina em algumas partes do nosso cérebro, aquela região pode sim perder sensibilidade à dopamina e com isso a pessoa começa a precisar de doses cada vez maiores daquela droga para ter o mesmo efeito, enquanto se sente cada vez mais mal em abstinência com a concentração fisiológica da dopamina do neurotransmissor.
Quando se descobriu isso, imaginavam ter descoberto o grande mecanismo por trás de todos os vícios, e a dopamina ganhou esse rótulo de molécula do prazer produzida nessa situação. E provavelmente é daí que vem essa noção de que uma abstinência de prazeres é necessária para reverter a habituação. Só que a dopamina não age sozinha, e muito do que se diz que ela faz, na verdade, é mediado, ou pelo menos reforçado, por outras moléculas, por outros neurotransmissores. Ou seja, o vínculo que a dopamina tem com o vício é um dos mecanismos de adicção do nosso cérebro. Outras drogas, como álcool e como opioides, podem causar dependência sem envolver dopamina. E também não é o caso de comportamentos compulsivos criarem esse tipo de dessensibilização ou de dependência. Os níveis de dopamina que uma droga como uma anfetamina gera no nosso cérebro são muito maiores do que comportamentos como jogar, mesmo compulsivamente. E entre os comportamentos, o único vício comportamental reconhecido pelo DSM-5 é o vício em jogos de azar como bets. Se abster de experiências prazerosas não quer dizer que a gente vai sentir elas com mais intensidade quando fizermos de novo. O que também não tira o mérito de que mudanças comportamentais podem sim ajudar, a questão é não focar diretamente na dopamina na hora de fazer isso. A relação entre tecnologia e dopamina tem sim um fundo de verdade, e esse fundo vem da forma como novas tecnologias como redes sociais são desenvolvidas e como tanta coisa ao nosso redor, como plataformas de streaming, compras online, e-mail, bets, são desenhadas para poder fisgar a gente pelo comportamento. Quem desenha uma ferramenta pode ter a melhor das intenções, mas aí quando você entra na dinâmica de competição pela atenção dos usuários, que eu comento no vídeo sobre a economia da atenção, as empresas começam a disputar um recurso limitado e que é cada vez mais escasso, e aí, mesmo quem é bem intencionado e está só buscando fazer ferramentas que são mais fáceis de usar, pode acabar apelando para padrões comportamentais que são aprendidos com os experimentos com camundongos e pombos que mostraram o funcionamento da dopamina, do tipo que usa reforço positivo e usa recompensas como likes, ou usa intervalos irregulares e vários outros mecanismos que a gente explica no vídeo sobre como as redes sociais podem fazer a gente voltar sempre para elas. Quando não é o caso de partirem diretamente para condicionamento operante e refinarem mais e mais formas de manter as pessoas completamente presas em um fluxo, como cassinos e como bets podem fazer para capturar bilhões de reais por mês. No caso das bets em particular, a melhor recomendação é nem começar para você não descobrir na sua pele se você é uma daquelas pessoas que tem propensão a jogar compulsivamente. Já para outros comportamentos, mudanças de hábitos podem ajudar no bem-estar independente de dopamina. Evitar certos estímulos, como diminuir o tempo de uso de celular, fazer uma boa higiene do sono, saindo da tela algumas horas antes de dormir e afins, podem ajudar a dormir melhor, podem ajudar na concentração. Só não necessariamente é via dopamina que isso vai acontecer. Pode ser, no caso do sono, por exemplo, que afeta todo o resto, regular a produção de melatonina, como o José Tipola Neto explica no Não Ficção, numa conversa ótima que eu tive com ele. Os extremos que as pessoas chegam a tentar fazer em jejum de dopamina, como não receber nenhum estímulo, não socializar, nem ouvir música, atrapalham muito mais do que ajudam. Tem várias atividades prazerosas que produzem dopamina e que são desejáveis nessas situações, ainda mais se entrarem no lugar de hábitos ruins. O que bets, redes sociais e outras tecnologias apelativas fazem para manter você por lá é encurtar o ciclo de recompensa e dar esses estímulos constantes com uma sensação de que a gente está ganhando o tempo todo. Buscar e encontrar bons amigos e familiares, ouvir ou tocar música e vários tipos de conquista, como completar um desafio, cozinhar uma coisa nova, fazer uma caminhada, são boas formas de se produzir dopamina da forma aí mais, aspas, natural, ou pelo menos mais fisiológica, que é dentro de um esforço constante, com dopamina sendo feita em quantidades crescentes ao longo de um tempo maior, de forma que a gente pode apreciar aquele prazer. Essa, inclusive, parece ser a ideia original de quem propôs o jejum de dopamina, que era provocar uma mudança de comportamento e não uma abstenção de qualquer prazer carnal. É mais uma questão de vai com calma do que para com isso tudo. Se você gostou dessa conversa e quer outras como essa, conversas escritas por esse humano, para humanos, gravada, editada, produzida por humanos, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos regulares e o Não Ficção, que é o nosso podcast de ciência do dia a dia com especialistas, que tem, por exemplo, essa conversa sobre melatonina com uma das pessoas que foi fundamental na descoberta dela e é referência mundial sobre o tema. Recomendo demais. E para quem ficou até aqui, comentário meu à parte, vou dizer que eu fiquei muito mais sensível a esse tema e muito mais atento a isso depois que o meu chefe
nasceu e o jacarezinho agora com 4 anos já, a gente não quer envolver ele com tela, não quer se distrair enquanto está com ele, então eu sou obrigado a deixar o celular de lado, não mexer nele, não sair com ele muitas vezes, usar mais mídia física, ler mais livro no papel, ouvir mais música sem usar a tela para isso, e vou dizer que é bem sensível. Só não recomendo você usar essa técnica para fazer jejum de dopamina ou para fazer regulação comportamental, porque junto com ela vem esse estado de saúde, de privação de sono e outras coisas aqui, que talvez no balanço não seja tão legal assim. Mas, né, fica aí o relato do que aconteceu. Até a próxima.